Fala, povo do meu canal. Dei uma pausa aí só no assunto sobre paternidade para falar algo muito importante sobre a realidade do Padre Robson, sobre Pai Eterno, a FIP e tudo mais. E aí? Vamos lá. Roda a vinheta que a gente vai conversar sobre isso. Então, meus amigos, Padre Robson, a FIP, o povo comparando o Padre Robson com João de Deus, com Flor de Lis. É muito complicado falar desse assunto, principalmente como católico, porque a gente acaba ou passando pano, né, ou passando pano, ou sendo muito rude com toda a questão do ser humano. Mas o que o Renan, eu já tive a impressão de toda essa realidade que está acontecendo. Entendam, em nenhum momento eu vou tomar partido do que está certo ou errado. Eu simplesmente vou dizer aquilo que hoje eu estou vivendo como católico nessa situação. O Padre Robson, o Ministério Público de fato está investigando, a polícia está investigando, muitas coisas aconteceram, tem uma secretária que ficou rica, mas pelo pouco que eu entendi, o próprio Padre Robson procurou a polícia há um tempo para falar sobre chantagem. E aí esse indivíduo que estava chantageando ele foi preso antes. E aí as chantagens continuaram, mesmo com esse calango, esse indivíduo, esse hacker, estando preso. E aí se descobriu que toda essa, vamos dizer assim, essa chantagem acontecia também por aval do delegado, que também recebeu o dinheiro desse hacker. Mas aí as pessoas vão falar, pô, Renan, roubou, tem dinheiro envolvido, são mais de 2 bilhões, se eu não me engano, 1 bilhão, eu não me atentei ao número, mas por aí vai. Então, queridos, como católico, eu tenho noção de que a mídia e o mundo perseguem os cristãos, perseguem os padres, e aí eu digo pra você, o demônio não é feliz com o sacerdócio, ainda mais com o sacerdócio do Padre Robson, do Padre Fábio de Mello, do Padre Marcelo Rossi, do Padre Reginaldo Manzotti, que está na mídia. Então, o demônio vai, de uma certa forma, utilizar essas realidades para atingir o padre. O padre não está isento disso. Pelo contrário, o demônio rodeia porque odeia o sacerdote. Então, fora a perseguição da mídia, há também uma perseguição do próprio inimigo contra esse sacerdote. E aí eu digo para vocês que eu não estou dizendo aqui que vamos dizer assim, essa tentação do demônio foi simplesmente para denegrir o nome do Padre Robson, que ele é inocente. Não, isso pode ter acontecido também para que o Padre Robson pudesse, de fato, fazer isso. Pudesse, de fato, vamos dizer assim, desviar dinheiro. Porque, queridos, ninguém está isento de pecar. Ninguém está isento de errar. A questão é a seguinte, eu rogo hoje a Deus para que toda a justiça seja feita, para que o Padre Robson ou seja inocentado o mais rápido possível, ou de fato, se ele fez, seja acusado, se precisar ser preso, ter que pagar tudo que ele fez. Mas rogo muito mais ao Senhor que logo depois que isso se resolver, se ele for acusado de fato e comprovar-se que aconteceu isso tudo, que ele se confesse, que ele volte aos braços do Senhor e tenha uma experiência autêntica com Jesus. Mas, no fundo disso tudo, o que eu quero dizer? As atitudes de Padre Robson, de tatuagem de Padre Fábio de Mello, nada disso vai tirar a minha imagem de amor pela igreja. Nada vai tirar o meu olhar diante de Cristo. Eu digo para vocês como católicos, como cristãos, nenhuma atitude do seu líder pode e deve fazer com que as suas atitudes sejam atingidas. As suas respostas não têm que depender das respostas dos seus líderes, das imagens que os líderes atingem. É inegável que a obra do Pai Eterno é gigantesca, atinge muita gente. Hoje a TV do Pai Eterno é uma das referências de TV católica para o Brasil e para o mundo. Isso é inegável. Ele como diretor, como reitor do santuário, como todas essas realidades que geram em torno dessa evangelização, é inegável de que muita gente se converteu pelas atitudes e pelo caminho de evangelização que foi tomado pelo próprio Padre Robson, os padres redentoristas. É inegável. Isso eu não estou dizendo que tem que passar por cima de tudo aquilo que o Padre Robson fez, se de fato ele foi acusado, porque ele evangelizou um monte de gente. Não.
Isso não exime o fato disso. O que eu quero deixar claro nesse vídeo é que não importa, o Padre Robson pode ter roubado? Pode ter roubado. Isso não vai atingir o meu coração. Isso não vai atingir a minha fé. É claro que eu fico triste, porque é um irmão, é um sacerdote da igreja, é um líder do qual deveria fazer com que a nossa confiança em Deus pudesse crescer. Mas a confiança em Deus não pode ser essencialmente, não pode ser de fato essencialmente vivida por outras pessoas. Como eu falei no meio desse vídeo, a minha confiança em Deus não pode passar pela mão desses líderes unicamente. Eu não posso chegar e só porque o meu pároco, ou o meu vigário, ou o meu diácono, ou o meu bispo fez alguma coisa, que eu vou deixar de amar a Cristo e deixar de amar a igreja. Isso não pode acontecer nunca. Mas, para finalizar o vídeo, eu digo uma coisa para vocês. Tudo que a mídia faz, e o mundo faz, vai ser em intenção em denegrir a imagem da igreja. Então rezemos pelos nossos sacerdotes, rezemos pelos nossos líderes, rezemos pelos cristãos do Brasil e do mundo. Reze por você, meu amigo, reze por nós, reze por mim. Vamos nos manter em oração firme, firme, firme. Porque o demônio rodeia como um leão a rugir, pronto a devorar. Vamos resistir firmes na fé. Então, se de fato isso te dificulta, por exemplo, eu não vou mais ajudar o Pai Eterno, se você ajudava o Pai Eterno, por exemplo, eu não vou ajudar mais a Canção Nova, não vou... Então faz o seguinte, não ajuda mais não, mas faz o seguinte, pega o teu dinheiro e ajuda a tua paróquia. Ou então pega o teu dinheiro e investe ele num agasalho, numa ajuda ao pobre. Faz aquilo que muitos de nós católicos fazemos na pastoral de rua, nas evangelizações, nos carismas de mendicância. Então, se você está com medo de dar dinheiro, porque vai desviar dinheiro, eu aprendi uma coisa. Eu vou ajudar e eu vou dar dinheiro, ajudar a quem sem olhar a quem, vamos dizer assim, fazer o bem sem olhar a quem. Minha mãe sempre dizia isso. Então, parece doideira, mas o vídeo em si quer dizer duas coisas. Primeiro, o Padre Robson, a atitude dele não vai diminuir a minha fé. Pelo contrário, vai aumentar para que eu reze muito mais. Os sacerdotes precisam da minha oração. E o segundo é que se eu tenho medo de ajudar a igreja pela atitude do homem, eu ainda assim não entendi de fato o que é ajudar e amar a igreja. Mas mesmo assim, então muda. Faz outro tipo de trabalho. Ajuda em outro lugar. Mas não deixa de ajudar, não deixa de santificar a tua alma com a tua atitude. Tá? Não esquece não de curtir, comentar, compartilhar. Diz aí o que você achou do caso do Padre Robson. Tá? Beijo do Panda.